tem posto a mão no arado. Não. Com você, texto que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Está escrito assim, você que tem uma Bíblia, você pode aí acompanhar a leitura. Caso não tenha, não precisa se preocupar. Apenas abra seu coração, porque Deus ele nos fala através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Está escrito assim, olha: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse texto, ele nos fala exatamente sobre o compromisso de Paulo com a pregação do Evangelho. E nós queremos pegar a deixa aqui, porque o tema da 7ª Mostra de Arte Cristã é ousada, né? É um tema ousado, um tema muito interessante para a igreja dos dias atuais. Eu tenho percebido que a igreja ela tem se esquivado, tem se esquecido do seu compromisso, ou seja, da sua missão. Nós sabemos que a igreja ela está muito mais atenta àquilo que se concentra em torno de si mesma, ou seja, da adoração, do louvor, das suas atividades. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas devemos nos lembrar que a igreja ela foi chamada para pregar a palavra, para proclamar a palavra. E o tema da 7ª Mostra de Arte Cristã é exatamente sobre proclamar, ou seja, ide e pregai. Ide e pregai. Mas antes de adentrar nos métodos da temática e do texto, é bom que nós lembremos que Paulo, que escreveu esta carta aos Romanos, ele é autor desta carta. Quem escreveu foi Técio, né? Mas ele é autor desta carta. É bom que nós nos lembremos que Paulo era um homem comprometido com Deus e com a sua obra. Ele tem realmente assim uma espécie de empatia com os ideais do reino. Ele se identifica. Ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se me esquivar desta responsabilidade. O Senhor não confiou esta responsabilidade a anjos, nem a quem já partiu, mas deixou esta incumbência à igreja, à sua igreja. Aliás, nós somos a igreja do Senhor. E devemos nós nos tornarmos responsáveis desta palavra, a fim de que o Evangelho seja levado às mais longínquas fronteiras. Esta palavra deverá ser pregada em tempo e fora de tempo. Paulo diz que não tem vergonha. Ele não tem motivos para se envergonhar do Evangelho. Ele não tem constrangimento diante dos embates da vida, dos críticos deste Evangelho. Paulo não se esconde. Paulo, ele se expõe abertamente acerca da sua firme convicção e do seu compromisso com esta palavra. Por isso que Paulo nos diz: eu não me envergonho do Evangelho. E por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o poder de Deus. A Bíblia Sagrada, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o único Evangelho que transforma, que alcança e transforma o homem completamente. E isso fica claro, que nós somos testemunhas oculares daquilo que aconteceu na nossa vida, e milhares de pessoas em todo o mundo que foram alcançados ou alcançadas, pessoas alcançadas por este Evangelho, a semelhança do apóstolo Paulo.
E todo aquele que foi alcançado por este evangelho não deve se envergonhar. Esta geração não deve se envergonhar. Mesmo que os críticos estejam ferrenhos, estejam como abutres, tentando desnortear, tentando desvirtuar, tentando até descredibilizar, não é? Desacreditando deste evangelho, nós que somos provas, testemunhas oculares daquilo que ocorreu em nós, somos atalaias, pregoeiros desta palavra, não porque ouvimos, mas porque nós experimentamos. Quem experimentou do novo nascimento, quem provou da água da vida, quem é nova criatura, quem realmente foi resgatado pela graça, pela misericórdia do Senhor, tem agora a incumbência de pregar esse evangelho sem o menor constrangimento, sem nenhum sentimento contrário. Seja ousada, minha irmã, ousado, meu irmão, na pregação do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, pastor Edilson, de todo aquele que crê. Amém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não há quem pregue? E a pregação e a fé vêm pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Por isso é importante que eu, que você, aqueles que já foram feitos justiça de Deus através da sua palavra, comece a agir, não perder tempo. Paulo falou para Timóteo: insta a palavra, quer a tempo ou a fora de tempo, que o tempo seja oportuno ou não, nós temos que pregar essa palavra. Para quê? Para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas venham ao pleno conhecimento da verdade, porque isso é um desejo de Deus, que todo homem tenha e chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Por isso é importante mais do que nunca nós estarmos pregando a palavra de Deus, visto que também que se aproxima mais ainda a vinda do Senhor, aquele dia, né? O evangelho tem sido adulterado, o evangelho tem sido muitas vezes vendido de uma forma tão triste, né, que vem a entristecer nossos corações ao vermos tantas coisas, pastor, que estão pregando por aí que não é o evangelho de Deus. Então por isso é importante nós, principalmente vocês jovens, não é, estar firme, como Paulo estava instruindo ali a Timóteo, estar firme na pregação desta palavra. Então este é o meu papel, este é o seu papel, principalmente para os jovens. Daqui um dia nós vamos passar, e os jovens têm que abraçar essa causa, colocar em seu coração o amor pelo evangelho, como tinha Paulo, e não se envergonhar. Tem que se envergonhar, se ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Olha, querido rádio ouvinte, existem 3 imperativos para a igreja desta geração. 3 imperativos fáceis de serem assimilados. O primeiro deles é vinde, né? Baseados em Mateus 11, 28 a 30, nós encontramos o primeiro convite: vinde, vinde a mim. Esse convite, ele está atrelado à proclamação. Eu diria que é um tripé de crescimento da igreja, é um tripé que nos arremete para a responsabilidade da proclamação da palavra do Senhor, que é poder de Deus. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus. A expressão vinde, ou esse imperativo, está focado mais no aprendizado. Vinde a mim. É preciso que você marche em direção ao Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer, para ouvir as suas instruções. E esse convite, naturalmente, é para crentes cansados, fadigados, desesperançados, de todas as idades e todas as faixas etárias. Não é? Lembrando que esta expressão, ela é uma expressão amplamente conhecida de todos nós e aplicada a todo ser humano, especificamente aqueles que estão seguindo a Jesus, não é? Principalmente aqueles que estão seguindo a Jesus. Ir a Jesus, ou vinde a mim,
tem como finalidade o aprendizado. Porque o próprio texto nos diz: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, inicialmente, esse convite é específico, é direto, é para os seguidores de Cristo. Ele é amplo, ele é extremamente aplicado para todas as pessoas, em todas as épocas e em todas as fases da vida. Mas eu entendo que este convite, esse imperativo, está atrelado à proclamação da palavra do Senhor. E isso é fantástico. Quando nós marchamos em direção ao Senhor, nós aprendemos não somente a descansar nele, a entregar o fardo, a sobrecarga, mas viver com um compromisso, um santo compromisso com os seus ideais, com sua visão, não é? Uma vida de santidade e tantas outras oportunidades para a gente aprender aos pés de Jesus. O outro imperativo é ide. E é importante que você se situe entre o vir a Jesus e o ir mundo afora, ao intervalo. Você precisa primeiro estar aos pés de Jesus, aprender com Jesus e depois sair mundo afora sendo um testemunho vivo nas mãos do Senhor. E isso faz com que nos lembremos de Paulo. Paulo no caminho de Damasco, ele teve encontro com o Senhor Jesus, mas ficou um tempo, não é? Aproximadamente 13 anos, no anonimato, aprendendo com Jesus, aos pés do Senhor Jesus, e depois ele é designado apóstolo aos gentios. E com muita convicção ele diz e dizia: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, Mateus e também Marcos, mas Marcos é específico. No Evangelho de Marcos 16 e 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, pastor Edilson, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Só que para o homem ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da verdade, alguém tem que pregar. Alguém tem que ousar, não é? A chegar, a ir, não é? E pregar esse evangelho com ousadia, como o apóstolo Paulo. Então, o primeiro imperativo é vinde, o segundo imperativo é ide, e o terceiro imperativo é fazei discípulos. E esta última expressão, ou imperativo, essa última ordem, está focada também em multiplicação, em gerar filhos, em frutificação. Então nós temos a responsabilidade de produzir, de frutificar, de multiplicar, fazer discípulos de todas as etnias e todas as nações. Por isso, louvado e bendito seja o nome do Senhor pela temática da 7ª Mostra de Arte. Ide e pregai. Nós precisamos obedecer, pois quem não obedece ao ide de Jesus está correndo sérios riscos, e eu inclusive digo riscos de vida, porque não é bom andar na contramão de Deus. Se vós sois meus amigos, fareis tudo que eu vos mandar. Então Jesus, ele quer que nós tenhamos um compromisso com ele, compromisso com sua palavra, para estarmos pregando o evangelho. É interessante que Jesus, ele usava de estratégias para pregar a palavra, não é? E também a Igreja Batista, através do grupo de arte, é uma estratégia também para dizer ao povo, para anunciar a palavra de Deus através da arte. Então, através dessa estratégia de dizer ao mundo que ele só é salvo através de Jesus, através da sua palavra, ele revela a sua justiça na sua palavra. Então, o mundo tem que conhecer a palavra através daqueles que já são embaixadores do Senhor aqui na terra. Você, eu, nós que já aceitamos a Jesus, já colocamos a nossa fé nele, na sua palavra, nós agora somos seus embaixadores e devemos representá-los aqui nesta terra. Então não perca tempo, meu querido jovem, não perca tempo, meu querido irmão. Vamos pregar a palavra de Deus enquanto é tempo.
Aleluia, louvado seja Deus. Olha, o texto, muito claro, Paulo não tem vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A primeira informação do texto é que é um texto universal, é para todo aquele que crê. Não é apenas para uma vertente, um grupo ou alguns, é para todo aquele que crê. Então a primeira informação é que o Evangelho de Cristo ele é universal, ele não é exclusivista. É um evangelho universal para todos os que nele dão credibilidade ao evangelho de Cristo. Mas Paulo também diz aqui, primeiro o judeu, depois o grego e assim por diante. Paulo está dizendo, na verdade, meu querido rádio ouvinte, é que Cristo veio para os seus. Ele está lembrando de João capítulo 1, versículo 11. Lá escrito está, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então Jesus veio a fim de que o seu povo, ou seja, os judeus, pudessem ver que ele era a expressão máxima de Deus, de que ele era o resultado das profecias do Antigo Testamento, dos profetas maiores e menores, os salmos messiânicos, que com certeza falaram acerca de Jesus. Mas os judeus rejeitaram a Jesus. E este evangelho é universal porque no próprio evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, isto é, a Jesus, a sua palavra, e deram créditos a ele, né, foram feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Tá certo? Então, é um evangelho universal e Paulo faz questão de focar essa questão aqui. Por que o Evangelho é poder de Deus? Porque o versículo 17 diz, é uma segunda informação, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E é bom que você que está nos ouvindo, coloque seus olhos sobre essa expressão no singular, Evangelho. Existem muitos evangelhos por aí, mas só um é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não aquele evangelho segundo fulano de tal, mas o evangelho de Jesus Cristo, que é exatamente a revelação do seu ministério, de tudo quanto diz respeito a Jesus Cristo. E Paulo diz que a justiça de Deus se revela no evangelho. Que justiça é essa? Isso se refere aos atos salvíficos de Cristo Jesus no Calvário, para nos reconciliar com Deus, através da sua morte expiatória, através do seu sepultamento, mas sobretudo da sua ressurreição. Então, a justiça de Deus em Cristo Jesus fora revelada no Evangelho de forma perfeita. Isso para expurgar qualquer sentimento ou qualquer tentativa de alguém ir ao céu por seus próprios merecimentos. Porque está escrito, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a justiça de Deus justifica o homem na presença do Senhor. Então os atos salvíficos de Cristo Jesus imputa no homem ou coloca no homem a justiça de Deus, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o Senhor. É mais, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Tudo isso é resultado, ou é resultante da justiça de Deus, e essa justiça de Deus em Cristo Jesus está revelada no Evangelho de Jesus Cristo. E mais, este Evangelho que é universal e revela a justiça de Deus em Cristo Jesus para todo aquele que crê, nos possibilita, diz Paulo, a vivermos de fé em fé. O Evangelho de Cristo nos ajuda a andar
pela fé na dependência de Deus. Que tremendo, pastor Edilson, é este evangelho que faz do velho homem um novo homem e o coloca na rota do céu. Coisa fantástica, graças à justiça de Deus revelada no evangelho de Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é que transforma o homem. E você poderia perguntar nesta tarde, não é? Você, amado ouvinte, querendo tomar um passo. E o que é que eu faço? Como é que eu posso ser transformado nesta tarde? Paulo escreve aos Romanos dizendo: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você tem uma posição a tomar. É essa posição, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque com o coração se crê, não é? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Glória a Deus. Então está aí uma palavra para o seu coração, para que você continue maturando, não é? Eu diria, refletindo sobre essa palavra. E olhe, meu querido rádio ouvinte, a tarde de hoje pode ser diferente, desde que você dê guarida a esta palavra, dê crédito a esta palavra, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Hoje à noite, não se esqueça, a partir das 19h30, nós estaremos ali no templo da Igreja Batista Remaná, situados à Rua Murilo Rego, número 110, no bairro Pinheirópolis, esperando por você. O 11º aniversário da nossa juventude. Hoje será uma grande bênção. O Fernando Júnior vai estar conosco, a juventude com aquela alegria contagiante. Nós, que já estamos mais para lá do que para cá, pastor Edilson, vamos estar lá com os jovens, né? Porque é para toda a igreja estar junta nesta noite, não é? O Diácono Lula avisa que também vamos ter, paralelo a isso, depois as redes, uma pequena reflexão. Vai ser uma bênção de Deus. Vamos estar juntos hoje ali no templo da Igreja Batista, uma festa para a glória e a honra do nome do Senhor. Amém? Estamos chegando no final de mais um programa, não é? O tempo voou, não é? Voou mesmo. E olhamos aqui e já não temos mais quase tempo. Quem tem posto a mão no arado não pode